Olá, igreja. Queria cumprimentar todos com a paz do Senhor, agradecer por essa oportunidade, por mais essa oportunidade que eu estou tendo de falar com vocês através do estudo do livro, esse novo livro que a igreja nos incumbiu, do pastor Marcos Lucado. O título é 6 horas de uma sexta-feira e coube a mim, por cretinice dos irmãos, coube a mim apresentar o primeiro capítulo, tendo em vista que a pessoa inicialmente designada tem um compromisso, mas é plenamente compreensível. Inclusive, nós estaremos em oração por ela nesse final de semana, que a Patrícia vai se submeter a uma prova, a um concurso. Então nós temos a certeza de que, por ela ser quem ela é, pela família, pelo pastor Edson, pelo belo casal, pela bela família que eles formam, de que Deus estará abençoando ela naquele momento para que ela tenha um bom desempenho. Mas retomando, o primeiro capítulo que coube a mim foi Prenúncios do Furacão, Prenúncios de Furacão, Então eu queria compartilhar com os irmãos o seguinte, que dessa leitura, o pastor Max Lucado, ele começa explicando, fazendo um paralelo a respeito da vinda de um furacão na Flórida, E ele conta que naquela época tinha um grupo de jovens que estavam muito preocupados porque com a chegada do furacão, com a chegada da tempestade, podia estar em risco uma embarcação, uma casa, Porque pelo jeito lá é meio hábito, eu já assisti até em alguns programas, é meio hábito o pessoal ter casa dessas casas flutuantes, Então eles tinham acabado de adquirir um barco, casa assim. Eles estavam preocupados porque eles sabiam que, pela previsão do tempo, estava para chegar uma tempestade. Então eles estavam, na inocência deles, na falta de experiência deles, o que eles fizeram? Compraram muita corda, bastante corda, e começaram a amarrar o barco, e em tudo que podia, O barco estava ancorado lá, e amarraram em árvore, amarraram em casa, amarraram no deck lá que tinha, enfim, tudo aquilo que estava mais ou menos próximos ali, que podia servir de algum apoio, eles iam lá e passavam a corda e amarravam lá. E daí diz que um marinheiro, uma pessoa idosa, um marinheiro experiente, vendo aquele perrengue que eles estavam passando, aquele sufoco que eles estavam passando, aquela preocupação, ansiedade que eles estavam, diz que foi até eles e falou assim: seguinte, vocês estão totalmente equivocados, vocês estão tudo errado, Isso daí não vai trazer segurança para o que vocês estão querendo. Se vocês querem preservar a integridade do barco, vocês têm que ancorar ele, e ancorar no fundo da água. Não adianta amarrar ele numa casa, não adianta amarrar ele numa árvore, não adianta colocar em nenhum ponto fixo, porque se a tempestade vir para cá realmente, tudo isso daí vai ser levado. Entendeu? Então, se tem alguma possibilidade de vocês conseguirem manter esse patrimônio que vocês têm, esse barco e tal, é através de lançar âncoras, e lance bem fundo lá embaixo, em mais de um ponto diferente, e no mais daí é orar para que tudo corra bem, E ele usa eles fizeram dessa maneira, obviamente, porque era uma pessoa experiente que estava recomendando, e ele usa dessa figura da narrativa desses fatos, dessa circunstância, ele usa como uma alegoria para demonstrar que dessa mesma maneira acontece na nossa vida espiritual, Então ele coloca a seguinte circunstância, de que na nossa vida, na nossa jornada aqui na Terra, que o cristão, ele vai frequentemente enfrentar tempestades na vida dele, e elas se apresentam das mais diversas maneiras, Então é o problema muitas vezes do desemprego, é um problema na carreira, é um problema no convívio que tem social, é um problema que tem no convívio familiar, é um problema que muitas vezes é vivido no âmbito familiar, no âmbito conjugal, que
para aquela pessoa é visto como uma tempestade, como um furacão. E é muito importante estar preparado para conseguir transpor esses momentos de crise de uma maneira equilibrada, de uma maneira cristã. E para isso, o que ele faz? Ele aponta para o nosso exemplo maior, que nós que somos cristãos e temos Cristo como o nosso maior exemplo, nós não podemos nos esquecer jamais. Aliás, a leitura, ela aponta nesse sentido de que nós devemos ser cautelosos em prestar mais atenção em aplicar os princípios cristãos no nosso cotidiano. E ele aponta, por exemplo, de Cristo, quando Cristo passou pelo Calvário, naquelas 6 horas lá que ele passou naquela sexta-feira, por tudo que ele passou. Então é aquilo que tem que servir de exemplo para a gente, né? A gente tem que, obviamente, a gente não deve pretender, não é essa a intenção, o ensino, de pretender se portar como Cristo, porque como Cristo só Ele, né? Porque Ele é Deus. Mas nós devemos olhar para o exemplo dele e para aquilo que ele deixou, né? De que nessa vida nós vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar dissabores, mas tendo ele por companhia é que nós vamos vencer essas dificuldades, que nós conseguimos superar essas dificuldades, né? Então, uma coisa até que ele destaca, que de toda essa exposição que ele faz, ele destaca 3 ensinamentos básicos que vão servir para a gente para a gente aplicar na vida da gente como âncoras que a gente deve fixar, que vai servir para a gente de base, de fixação, para que a gente não seja levado pelas ondas da dificuldade que a gente está enfrentando naquele momento, né? E esses 3 princípios que ele destaca tão bem é de que a gente tem que ter consciência que a nossa vida não é inútil, né? Que a nossa vida não tem valor, é um desvalor, né? Porque toda vida para Deus é extremamente valiosa. Então a gente não pode perder de vista de que mesmo num momento em que a gente está passando por uma extrema dificuldade, com toda aquela reação que é natural, que Deus sabe de nossas fraquezas, Ele sabe de nossa fragilidade, então, por mais que a gente reaja de uma maneira muitas vezes desequilibrada, tomada pelo desespero, tudo, de que mesmo naquele instante Deus está olhando para nós e vê em nós, em cada vida, extremo valor. Para Ele é extremamente valoroso a vida de cada um. Então nós não podemos jamais, nesse momento de desespero, acreditar que a nossa vida não vale nada. Para Deus, esse é um valor absoluto, permanente, independente das circunstâncias. Nós valemos muito para Deus. A segunda questão que ele coloca, que vai servir de âncora também, que os nossos erros não são fatais. E nós, quando erramos, principalmente, eu já pude compartilhar com os irmãos a respeito disso, de que quando a gente se aproxima da Bíblia, dos princípios, dos ensinos cristãos, o pastor Edson já ensinou isso até nas pregações dele, de que é como a gente se aproximar da luz, né? A gente está na escuridão, a gente não vê nada, nenhuma impureza, né, gente, nenhuma sujeira. Quando você se aproxima da luz, você vê o quanto você está sujo, o quanto você erra, o quanto você é falho, né? E é natural que a gente, enquanto ser humano, quando a gente se flagra olhando para a gente e nos vendo como pecador, como pessoas que erram, tudo tal, que a gente fica abatido por isso também. Eu sou um caso sem jeito, eu não tenho acordo, Deus jamais vai se agradar, vai se voltar para mim, porque eu sou um errante, né? A minha especialidade é errar, né? Parodiando aí as palavras do nosso presidente, né? A minha especialidade é errar, e a gente tem que ter isso como âncora para esses momentos, de que errou, lógico, a gente não deve persistir no erro, mas para Deus não existe um erro que seja imperdoável, né? Então a gente tem que ter consciência que Deus ele é grandioso de tal maneira na bondade dele,
de que se a gente errou, Ele está lá permanentemente aberto, pronto para nos perdoar, porque Ele tem nossa vida como extremamente valiosa e Ele está voltado para... Ele tem toda a disposição permanente, de uma maneira frequente, Ele não oscila no sentido de nos perdoar. Ele sabe da nossa natureza, dos nossos erros, e justamente por isso é que Ele já tem essa predisposição de nos perdoar. Então, esse é uma outra âncora que a gente tem que ter, para que a gente consiga superar aqueles momentos de tempestade que é natural, ocorre na vida de todo mundo, independente de classe social, independente de condição, isso não se relaciona com riqueza, com poder, com nada, porque a gente vê uma coisa que atinge todo tipo de pessoa, passa por momentos de dificuldade. A gente vê pessoas ricas, pessoas esclarecidas, que às vezes falam assim: eu estou depressivo. Aí você fala: mas como é que pode? A pessoa é rica, famosa, foi extremamente bem sucedida, talentosa, faz um monte de coisa, e a pessoa chega e fala assim: eu estou depressiva, estou no fundo do poço, né? Então essa é a segunda âncora que a gente tem que ter. E um terceiro aspecto que ele coloca é de que a questão da nossa finitude, de que nós temos essa certeza de que uma hora o fim da nossa existência vai ocorrer, né? No sentido terreno, né? A nossa morte. Então ele destaca que a gente deve ter também sempre isso em mente, de que a morte não é o fim, porque nós cremos que Jesus vai voltar e com a sua volta nós esperamos, nós nos empenhamos em sermos os escolhidos para compor a pátria celestial. Então, justamente por esse pensamento é que a gente não deve ter essa dificuldade, essa resistência em encarar o tempo que nos é concedido por Deus para viver aqui. A Cristina, particularmente, todos sabem disso, ela já compartilhou, nós vivemos isso na nossa família, nós bem sabemos de toda a dificuldade que ela tem em lidar com a questão da morte, de entes queridos que uns mais cedo, outros mais tarde, mas que acabam partindo e que deixa, ela fica extremamente abalada, às vezes até a pessoa não é tão próxima, mas se é uma morte prematura, a pessoa morreu relativamente jovem, vítima de uma doença, tal, ela fica, ela tem uma extrema dificuldade de superar, né? Então esse aprendizado até é para ela, né, que a leitura, eu acho que para todos nós, mas principalmente para ela com relação a essa âncora, que sirva, que Deus coloque no coração dela, obviamente não que ela aceite isso, porque é difícil aceitar, né, a perda de um ente querido, mas que ela tenha essa compreensão, esse discernimento para sentir a dor, mas para saber que isso é um propósito de Deus para todos nós aqui, que nós temos que aceitar isso, né? E a partir da aceitação é que essa se torna uma terceira âncora que vai nos equilibrar, que vai nos permitir com que nós não sejamos, pelo desespero, levados, né, nessa onda de dificuldade que se apresenta na nossa vida. Como nós temos aprendido com o pastor Edson, que ele tem nos ensinado, tal, a gente tem a certeza de que com Jesus, buscando a Deus, nós temos a certeza não de que a gente não vá nos defrontar com dificuldades, mas que nós temos alguém por companhia que nos vai fazer superar e vencer todas essas dificuldades. Peço perdão pela singeleza, né, da minha manifestação aqui, porque, como eu já disse, eu não tenho muita dificuldade não tenho muita facilidade de passar as ideias, mas o estudo que eu fiz, eu louvo a Deus pela oportunidade, eu acho que foi muito instrutivo, e eu espero também que Deus ilumine o coração de cada um dos irmãos para que
toque e traga um ensinamento positivo para todos nós. Agradeço a oportunidade, pedindo a Deus que abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela oportunidade e nos encontramos no sábado, se Deus quiser. Amém.